Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, faz tempo que eu não gravo vídeo e resolvi gravar aqui um vídeo para todos com vários temas, vários tópicos. Vou falar sobre legalismo, o que é legalismo, terra plana, ciência versus Bíblia, os princípios, os 5 princípios de Martinho Lutero sobre os solas, E também eu vou falar um pouquinho sobre as festas bíblicas contra festas pagãs. Antes de começar, eu fui indagado sobre incoerência. Então eu vou primeiramente aqui explicar o que é coerência. Quando que você tem coerência com as coisas? Bom, primeira coisa que eu quero colocar é o que o dicionário fala sobre o que é coerência, Então o dicionário diz assim, ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias, relação harmônica, conexão, ok? Dentre esse princípio, eu quero também já falar sobre legalismo, tá certo? O que é legalismo referente ao que o dicionário nos fala? Valorização ou defesa das instituições ou dos códigos legais como fundamento necessário de uma organização ou atividade, ok? Então, nós temos que ser coerentes, ou seja, quando nós tivermos dois pensamentos, duas ideias, essas ideias não podem se dividir, elas têm que manter a mesma linha, ok? E para ser coerente, eu vou colocar o que é ser coerente para mim. Deixa eu pegar aqui e eu vou mostrar para você. Isso aqui que tu tá vendo, Bíblia Sagrada, Bíblia Shed no caso aqui, mas é a Bíblia, O meu ponto de coerência é a Bíblia, ok? Meu ponto de coerência é a Bíblia. Então, se a Bíblia está afirmando alguma coisa, então o meu ponto de partida é a Bíblia. Eu tenho que ser coerente conforme aquilo que eu acredito que é a Bíblia. Se eu acredito que a Bíblia está certa, eu tenho que ser coerente com a Bíblia. Bom, vamos entender um pouquinho de coerência, um pouquinho de legalismo, conforme o que a Bíblia, que eu acabei de mostrar aqui, ela nos ensina. Pois bem, todos nós interpretamos a realidade de acordo com um conjunto de valores, crenças e ideias que acumulamos ao longo da vida. Isso se chama cosmovisão, ou seja, tudo aquilo que você vem carregando na sua vida, que você vem aprendendo na sua vida, é a sua cosmovisão, é o seu princípio daquilo que te rodeia, ok? Na antiguidade, por exemplo, duas cosmovisões disputavam lugar. Grécia e Israel tinham modos bem distintos de pensar. Os gregos deixaram uma herança muito rica para o Ocidente, nas artes, na ciência e na cultura. Sem eles não seríamos o que somos hoje. No entanto, do ponto de vista religioso, a influência grega trouxe mais males do que bem. Se hoje temos tanta dificuldade para entender a Bíblia, em grande parte isso é devido à nossa mente helenizada. Lembre-se, isso é importante, lembre-se. A Bíblia foi escrita por hebreus. Daí a importância de entender mais a fundo a mente hebraica. Tá vendo onde que começa a entrar a coerência? Bom, nós temos que entender mais a mente hebraica para poder entender o que a Bíblia quer nos ensinar. Então, se nós compreendermos um pouco mais o que a mente hebraica quer nos ensinar, nós vamos conseguir entender melhor o que a palavra de Deus quer nos dizer, tá certo? E aqui eu trouxe 2 exemplos aqui apenas, teoria e prática. Por exemplo, na cosmovisão grega, ou seja, no conceito, no aprendizado deles lá, saber era mais importante do que ser. Para os gregos, sabedoria era o resultado apenas do estudo, da contemplação e do raciocínio. O conhecimento era teórico, limitado ao mundo das ideias. E o mais importante era conhecer a si mesmo.
Para os hebreus, no entanto, o conhecimento era prático. Conhecer era experimentar, se envolver com objeto de estudo. O conhecimento de Deus era o mais importante e a verdadeira sabedoria estava em saber ouvir. Na mentalidade hebraica, temer a Deus é o primeiro passo para ser sábio. Então aqui eu também vejo o seguinte, a prática, lá no seu trabalho, no seu dia a dia, lá você tem que exaltar a Deus no seu trabalho. Tudo que você faz no seu dia a dia, você tem que exaltar a Deus. E outro exemplo, integral e dualista. Os gregos tinham uma visão dualista da realidade. Com base nos ensinamentos de Platão, acreditavam que havia dois mundos. O das ideias, ou do espírito, e o mundo real. De acordo com essa visão, o ser humano era formado por duas partes, espírito ou alma e corpo. Para eles, o corpo e as coisas materiais eram ruins, e apenas o espírito e as coisas do além podiam ser consideradas boas. Assim, a morte, na verdade, seria a libertação da alma, que, enquanto estivesse no corpo, estaria presa ao mundo material. Já os hebreus tinham uma visão integral da vida. Para eles, o ser humano era completo, indivisível. Na mentalidade hebraica, a alma se refere ao indivíduo como um todo, corpo, mente e emoções, tudo nesse corpo aqui. Okay? De acordo com Gênesis 2:7, que fala que nós somos a alma vivente. Ou seja, seres vivos, Nefesh Hayah em hebraico, ao contrário dos gregos que criam na imortalidade do espírito, os hebreus acreditavam na mortalidade da alma e na ressurreição. Bom, aqui eu dei dois exemplos para vocês da cosmovisão grega e a cosmovisão hebraica. As diferenças assim que tem, né, entre essas duas cosmovisões. Você pode pensar, mas o que tem a ver com o que você vem falando aí de legalismo, terra plana, ciência versus Bíblia, só a escritura de Martim Lutero e as festas bíblicas e as festas pagãs? O que tem a ver com isso? Bom, hoje nós vivemos nesse nosso mundo, do que nós temos no nosso dia a dia, das tradições, nós acabamos então acreditando e aceitando muitas coisas. Como o meu ponto de partida de ser coerente é acreditar que a Bíblia ela mostra a verdade, então eu resolvi gravar esse vídeo exatamente para mostrar esses pontos, o qual eu acredito que a Bíblia ela revela o que é correto. Conforme até o próprio Dr. Rodrigo Silva, vou citar rapidamente, eu sei que depois, para ninguém ficar aqui me criticando, eu sei que ele gravou um vídeo em retratação, explicando novamente o assunto, mas isso nada impede o que a cosmovisão hebraica mostra, e que ele também afirma. E eu vou ler para vocês aqui a cosmovisão aqui de Norman Champlin, na sua Astronomia na Enciclopédia Bíblica. E ele tem aqui, e o conceito que ele dá dos hebreus é o seguinte, eu vou ler para vocês. Os hebreus acreditavam que o universo fosse uma terra chata, apoiada sobre um abismo de água. Por baixo da terra estariam os pilares da terra. Nenhuma explicação era dada sobre onde esses pilares estariam fixados, com a única exceção possível do trecho de Jó 26:7. Além disso, haveria um firmamento sólido em forma de cúpula que se estenderia acima da terra. Esse firmamento mantinha as águas acima da terra, as quais eram vistas como um grande mar nas alturas. Os corpos celestes estariam fixados nesse firmamento. Alguns diziam que as luzes das estrelas chegavam até nós através das perfurações no firmamento, permitindo assim a passagem da luz. Uma cadeia circular de montanhas à beira da terra chata sustentaria o firmamento por sua beirada. O Sheol, lugar dos espíritos dos mortos, que se desenvolveu na ideia de um lugar de julgamento, seria apenas um lugar onde fantasmas destituídos de mente ficariam adejando. Mais tarde, o Sheol foi dividido em um
compartimento bom e outro mal, onde uma autêntica vida após túmulo era experimentada pelos justos e pelos ímpios, em seus espíritos desencorporados. E aqui ele dá uma imagem, né, de tudo que ele mostra. Eu vou colocar essa imagem depois no vídeo, para você ver a imagem e também o texto que eu acabei de ler, eu vou colocar ali para você vai acompanhar. E aqui ele mostra toda nessa imagem como que era esse desenho. Mas o interessante é chamar a atenção aqui, que ele fala algumas coisas, né? Firmamento sólido. Aí nós vamos pegar aqui, ó, ele cita Jó 26:7, que diz: ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Né? E ele fala sobre isso, né, que seria onde que estaria fixados os pilares. E aqui, depois ele fala, além disso, haveria um firmamento sólido em forma de cúpula. E aqui em Jó 37, verso 18, diz, ó, ou estendestes com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. Então aqui é um firmamento sólido, né, uma forma sólida. E ele continua falando mais outras coisas aqui. E aqui em Jó 38:14, ele dá aqui o formato, né, que ele fala das montanhas aqui, ó. Uma cadeia circular de montanhas à beira da terra chata sustentaria o firmamento por sua beirada. Então aqui nós temos também em Jó 38:14 que diz, ó, a terra se molda como o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como vestidos. O que é esse barro debaixo do selo? Aqui a tradução de selo também ela é sinete. E quando tinha o sinete, o que é o sinete? Sinete, para dar um exemplo bem rápido e prático, seria, por exemplo, um anel, né, um anel que o rei tinha, e esse rei, nesse anel tinha a marca do rei. E quando ele precisava encaminhar uma carta selada, fechada, que ninguém abrisse essa carta, então era derramado cera nas pontas da carta para ela ficar fechada, e o rei pegava o seu anel e selava, ele colocava ali sobre onde ele queria selar e marcava. E quando ele marcava, o que fazia? Fazia uma borda em volta e ficava achatado. Acho que você já viu como é que era um selo de cera. Se você não viu, você pode pegar. Aliás, eu vou colocar aqui também, nessa imagem agora aqui, para você ver. Tá bom? Então você vai ver o que é um selo. E o sinete, o que é? Era a marca do rei. Né? E eu coloco que é a marca do rei porque nós temos apenas um rei, né, o nosso Deus eterno, ele é o nosso rei, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o eterno, somente ele devemos dar honra e louvor, né? E através de Jesus nós podemos fazer parte desta aliança com o nosso Deus, né? Então a gente vê que a marca do rei é esse planeta. Isso que está aqui é a marca do rei. E tudo que está aqui criado, né, tudo que está aqui criado mostra a marca do rei. E aqui na interpretação, por que eu falo coerência? Porque a Bíblia ensina isso que eu acabei de falar para vocês. Até aqui escrito na Bíblia, tem vários outros textos. Até eu tenho aqui, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu não vou colocar no vídeo não, vai ficar ali embaixo. Eu tenho aqui um PDF de 15 páginas com versículos bíblicos, né, que falam exatamente sobre tudo isso. Sobre o fundamento da terra, as águas em cima, embaixo, firmamento, a ausência do movimento da terra, os céus estendidos e tal. Várias coisas. Eu vou deixar aqui na descrição, né, o link para você baixar esse material também, ter para você aí esse material para você estudar por conta, tá certo? A Bíblia fala, a cosmovisão da Bíblia, né, é hebraica, e a cosmovisão hebraica, como eu já mostrei, ela acredita que a Terra seria plana. E na continuação, então, o que nós vamos ver? O que é a coerência? Por que eu estou colocando coerência? Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós falamos, ok? Então, o que acontece? Acontece que existe no nosso meio, né, eu não vou menosprezar nenhuma das pessoas que acreditam que a Terra é um globo, né, e que colocam como sendo algo que na época lá dos hebreus eles não tinham conhecimento, não sabiam, né, o que estava acontecendo, né, não sabiam nada, e eles estavam, né, digamos assim, tinham a visão deles naquele momento, então foi algo que eles não tinham conhecimento. Então hoje, através da NASA, então as pessoas conseguem ter o acesso, né, e saber como que é verdadeiramente o formato. Então aqui eu faço uma pergunta, né, aqui no capítulo 38 de Jó, tem um texto, né, o texto narração aqui, ele começa o verso 1, e eu quero ver se você vai me dizer que foi Jó que viu, ou o autor que escreveu
do livro de Jó, que também não é uma unanimidade de quem escreveu o livro de Jó, mas o autor, quem escreveu Jó, provavelmente é hebreu, né? Ele escreve, e no verso 1, olha só o que está escrito, ó, depois disto o Senhor, Adonai, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E aí tem todo o texto ali que eu falei para vocês ali, por exemplo, que é o do verso 14, que a terra se molda como o barro debaixo do selo. E tem vários outros textos ali que falam sobre firmamento também. Tá? Então aqui, quem está falando aqui foi Deus, foi uma revelação do próprio Deus aqui. E o autor do livro de Jó escreveu isso. Né? Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Foi uma resposta do Senhor. Então foi uma revelação do Senhor. Será que foi a visão do autor ou será que foi a resposta do Senhor? Eu quero ser coerente, eu acredito que foi o que está escrito aqui, foi o Senhor que revelou. Né? Não foi a mentalidade hebraica, não foi a visão do hebreu, não, aqui está escrito que foi o Senhor. Então eu tenho que ser coerente com aquilo que eu creio, né? E eu creio que aqui então está escrito é verdadeiro e foi o Senhor que mostrou isso para Jó. Essa era a cosmovisão do hebreu, então Deus mostrou, né, isso para o hebreu e o hebreu acreditou nessa cosmovisão que Deus estava mostrando para ele. É o que eu acredito, então estou sendo coerente, não posso ser incoerente, tá ok? Vamos continuar aqui, então vamos lá. Parte da Terra plana, beleza? Vamos partir então agora para ciência versus Bíblia. Essa parte aqui é legal. Ciências versus Bíblia, vamos lá. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós somos criados. Somos criaturas feitas por Deus para habitar nesse planeta e cuidar, ter zelo por esse planeta. Ok? É o que a Bíblia nos ensina, é o que está lá escrito em Gênesis 1, 2, né? E que tem várias outras passagens durante a Bíblia que falam sobre isso. Nós somos criados e ali para nós habitar e cultivar essa terra, né? E cuidarmos de tudo. Né? E sermos os responsáveis, reinarmos, digamos assim, sobre os animais da terra. Né? E nós cremos então que a cosmovisão da Bíblia ela é criacionista. Ok? Eu acredito nisso. Eu não consigo ver a evolução na Bíblia, eu vejo o criacionismo. Então, eu estou sendo coerente com o que eu acredito. A Bíblia mostra a criação e eu acredito que a Bíblia mostra a criação. Quem mostra a evolução? A NASA. A NASA acredita que foi criado tudo através de um Big Bang, explodiu tudo, explodiu. E aí o que aconteceu? Aconteceu que houve a criação da humanidade, houve a criação das partículas, dos átomos. Eu não sou cientista, nem nada disso aí, nem físico. Mas foi feita a criação por ali, e aí começou a desenvolver, criou-se o planeta, criou-se todas as coisas, foi evoluindo, e o homem evoluiu, e hoje somos o que somos porque houve essa evolução. Né? Então, a NASA acredita no evolucionismo. E hoje, então, as pessoas que acreditam que o mundo evoluiu, as coisas evoluíram, a tecnologia evoluiu, né, acredita que a NASA tem razão quando afirma que a Terra é um globo. E aí cadê a coerência? São criacionistas, mas acreditam que a Terra é um globo porque a NASA fala. Mas a NASA defende o evolucionismo. Cadê a coerência? Vamos ler de novo o que é coerência? Vamos ler, ó. Coerência. Ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos ou ideias ou duas ideias. Relação harmônica. Tem que ter uma conexão. Tem que ter uma conexão. A NASA é evolucionista. E você que é cristão, se diz criacionista, acredita na NASA. Não tem coerência. Não sou eu, né? Não sou eu. Estou mostrando. Não tem coerência. Coerência é dois fatos que tem que estar ligado. Né? A NASA não crê no criacionismo. Né? Crê no evolucionismo. Né? E você, como cristão, eu acredito que tu tem que crer no criacionismo. Da forma que foi criada. Independente se você crê que a Terra é um globo plana, você tem que crer como ela foi criada e como a Bíblia apresenta. Né? Vamos partir desse ponto. E aí eu quero entrar para a sola escritura, ali do Martinho Lutero, os 5 solas, até peguei aqui, ó. 5 solas de Martinho Lutero. O que é? Somente a fé. Somente a escritura. Somente Cristo. Somente a graça. E somente Deus. Opa! Sola escritura. Sola fide, sola Christus, sola gratia, sola del gloria. Então aí,
vamos seguir esses princípios. Você que é protestante, você é cristão protestante, né? Lá desde 1517 o protestantismo cresceu, né? E hoje você é um cristão evangélico protestante, né? Protesta contra as coisas que tinha da época, né? Que o catolicismo impôs. E então você agora tem que crer somente na Escritura. Mas você acredita que a Terra é um globo. Deu errado, né? Não deu certo. Deu errado. Por quê? Porque você não tem coerência. Ou você crê em toda a Escritura, como ela sendo a verdade de Deus, para nós, para a nossa vida, ou tem que ter coerência, tá certo? E o que tem a ver com o legalismo tudo isso? Olha só, eu vou ler de novo para você e vou frisar duas coisas, ó, para você entender o que é coerência ou incoerência, no caso, com o legalismo. Que as pessoas acreditam que legalismo, os fariseus eram legalistas, eles acreditavam que a lei de Deus era que salvava e tal, porque a lei de Deus e... Vamos ler o que é o legalismo de novo? Olha só. Valorização ou defesa das instituições e dos códigos legais como fundamento necessário de uma organização ou atividade. Agora eu vou frisar só partes aqui, tirar os ous, e vou colocar valorização ou defesa das instituições como fundamento necessário de uma organização. Ou seja, legalismo, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo aqui, está assistindo esse vídeo, e talvez muitos já estão ficando até bravos comigo e vão querer gravar vídeos para falar, não tem problema, pode gravar, eu gravo outros depois para responder, mas o que eu quero mostrar para você é o que é aqui. Vamos ver aqui, ó. Valorização ou defesa das instituições, né, como fundamento necessário de uma organização. Quando você defende um ponto de vista seu, a sua cosmovisão, daquilo que você acredita, você fala, eu sou criacionista e acredito que a Terra é um globo. Você não está sendo coerente com as Escrituras, conforme o que eu já mostrei para você. Você não está sendo coerente com as Escrituras. Você está acreditando em parte das Escrituras e acreditando em parte na NASA. Ou em parte naqueles que ensinam, os cientistas que ensinam que a Terra é um globo. Né? Então, assim, você precisa entender que você não tem que estar atrelado às instituições, o que elas ensinam. Você tem que estar atrelado à coerência. Você tem que ser coerente. Você tem ali duas ideias, dois pontos, e elas têm que estar ligadas. Agora, se uma não está ligada na outra, não liga, não dá. Se torna incoerente. E aí vem também algo que foi questionado para mim, referente, que eu vou já para a parte final, sobre as festas bíblicas. Isso aqui foi demais, cara. Isso aqui foi demais. Foi demais mesmo. Sobre festas bíblicas e festas pagãs. E essa aqui vai ser complicado esse negócio aqui. Mas eu vou ter que falar, né? Fazer o quê? Vou ter que falar. Então vamos lá. Festas bíblicas. O próprio termo já fala. Bom, festas bíblicas, ou seja, festas que estão na Bíblia. Lá em Levítico 23, por exemplo, tem uma lista de todas as festas bíblicas, né, que foi instituída, foi entregue por Deus. Até eu quero ler só um texto, lá em Levítico 23. Olha só o que diz aqui, ó. Levítico 23, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. E aí ele começa a falar todas as festas. E a primeira das festas é o sábado. Sábado bíblico semanal. Bom, vamos lá. Aí, o que acontece? Eu tenho que contar para vocês, porque eu fui indagado sobre isso, porque pessoas que defendem o sábado semanal vieram falar para mim que as festas bíblicas passaram, que não há mais necessidade. Aí eu faço a contra-argumentação. Bom, se passaram as festas bíblicas, o sábado semanal é uma festa. Aqui está escrito. Levítico 23, só ler, não preciso inventar coisa. Leia o que está lá em Levítico 23, o sábado semanal é uma festa. Aí a pessoa fala para mim, não, mas as outras festas passaram porque cumpriu Jesus, isso aí já cumpriu.
Aí eu pego aqui, vamos pegar na outra Bíblia aqui, Mateus 5, verso 17, né? Texto bastante conhecido. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Ou seja, Jesus veio só para cumprir. Ele cumpriu a palavra de Deus. Cumpriu. Simplesmente cumpriu. Aí vamos entrar de novo para a coerência, para você entender. Porque não podemos ser incoerentes com a palavra de Deus. Nós temos que ser totalmente coerentes com aquilo que está aqui na palavra de Deus. Vamos pegar aqui, por exemplo, Atos 17. Atos 17, verso 2. Olha só. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, Paulo foi lá e guardou o sábado. 3 sábados seguidos estava lá ensinando as Escrituras. Vamos pegar Lucas 4, é o verso 16. Olha só. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Né? Aqui Jesus indo para uma sinagoga no sábado conforme o seu costume. Aqui são textos que mostram claramente que o sábado semanal Jesus, Paulo, guardava. Oh, que bacana! Então é verdade, o sábado ele é para guardar. E aí quando vem falar das festas bíblicas, que eu não vou ficar pegando aqui para não ficar tão longo, você pode pegar nos evangelhos, Jesus guarda 3 Páscoas, Jesus guarda Yom Kippur, os discípulos guardam Shavuot, Pentecostes, né? Paulo lá em 1 Coríntios 5, verso 8 fala, celebremos as festas, a festa, desculpa, que festa que ele estava lá no contexto, falando que Jesus é o Cordeiro Pascal, e celebremos com os asmos, né, com os pães asmos da sinceridade. O que é a festa dos pães asmos e a Páscoa? Está bem claro lá, mas isso não está escrito ali, não. Não está escrito aí, não. Não tá. E outra coisa, lá em Colossenses 2,16, esse texto eu tenho que pegar. Colossenses 2,16, olha só. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou de dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha só, aqui, nossa, esse texto foi o grande, né? O auge. Por quê? Porque o texto aqui, primeiramente, ele não está falando para pessoas que não estavam cumprindo isso, como a maioria das igrejas ensinam. Não estava falando para as pessoas que não cumpriam, ou que estavam querendo cumprir e que não era para cumprir. Não é isso que está dizendo o texto. Em nenhum momento ali diz isso. E eu vou dar a continuação no verso 17, eu vou explicar. Nós temos que ser coerentes com a palavra de Deus. Né? Tudo que está escrito lá desde Gênesis até Apocalipse tem que estar em harmonia. Né? Lembra o que é, vou ler de novo, harmonia, coerência. Né? O que é? Relação harmônica, tem que ter conexão. Não pode estar dividido, tem que ter coerência. Tem que estar unido, ok? Vamos lá. Então, olha só. Aqui está falando... quem me questionou falou que o sábado bíblico semanal, né, com esse verso aqui, ele não está anulado. Mas anula as festas. Que tiro no pé. Que tiro no pé. Olha só. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida ou bebida, de dia de festa, lua nova ou sábado. O que está escrevendo isso? Está falando para você, ou eu sou gentil. Eu não sou judeu, eu não tenho nacionalidade judaica, eu não tenho sangue judaico, eu sou gentil, enxertado na verdadeira oliveira através de Jesus. Ele me enxertou nessa oliveira verdadeira. E porque eu estou querendo guardar as festas que são bíblicas, que estão na Bíblia, então eu estou sendo taxado como alguém que é herético, que é legalista, que é judaizante. Né? Esses são os termos utilizados. Eu estou querendo mostrar para você a diferença. Então aqui, isso aqui é para mim. Ninguém julgue você, ninguém pode me julgar porque eu guardo isso, ok? Por quê? Por que ninguém pode me julgar? Vamos ao verso 17 e responde o porquê. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de ver, porém o corpo é de Cristo. A sombra tem um corpo. Pergunto, se a sombra tem um corpo, de quem é o corpo que o texto está dizendo? De Cristo? Se essa sombra tem um corpo e o corpo é Cristo, o que é a sombra? O que é a sombra? Aqui diz, porque tudo isso tem sido sombra. O que tem sido sombra, então? As festas. O sábado. A sombra de Cristo. Ou seja, Cristo tem uma sombra. Vou fazer um exemplo aqui. Tá vendo? A minha sombra aí, refletindo na palavra de Deus. Tá vendo? Minha sombra aqui está refletindo. Então, quer dizer, se eu tiro a sombra, não tem festas. Não tem festas. Não tem nada. Não tem sábado semanal. Não tem. Por quê? Porque eu tirei a sombra de Cristo. Mas Cristo tem uma sombra.
E a sombra de Cristo são as festas. Você não pode ser igual a Cristo. Você não tem como ser igual ao Messias. Ele é o Messias, não você, nem eu. Mas você pode viver na sombra do Messias. Você pode sim guardar as festas bíblicas, porque elas são bíblicas. Ok? Vamos manter a coerência. As festas são bíblicas. Bíblicas. Não são pagãs, são bíblicas. Aí vem a questão, não, porque isso aí já passou, Jesus, quando rasgou o véu de alto a baixo, ele eliminou tudo que foi feito de ritual do santuário. Então vamos ver o que aqui diz então sobre as festas. Pergunto aqui, ó, o que as pessoas podem aprender a guardar essas festas bíblicas? Elas podem aprender muito sobre o plano de Deus, pois estes são os dias santos de Deus. Pense um pouco nessa palavra, santo. Às vezes nos esquecemos o que essa palavra realmente significa. Ela designa algo especial para Deus, separado por Ele. Esses dias são especiais para Ele porque revelam todo o seu plano para a humanidade. Ele nos dá este mapa bem claro que nos mostra que tudo começa com a Páscoa, o qual aponta para Jesus Cristo, o seu sacrifício por nós. Devemos nos imaginar saindo do pecado e nos tornando semelhante a Jesus Cristo durante a festa dos pães asmos. E Pentecostes retrata o Espírito do Eterno, que possibilita verdadeira mudança para aqueles que Deus chamou. A festa das trombetas nos dá a esperança de que Jesus voltará e porá as coisas no seu devido lugar. O dia da expiação celebra o tempo em que Satanás será banido e impedido de influenciar a humanidade. E finalmente as nações vão aceitar a Cristo e o seu sacrifício expiatório. A festa dos tabernáculos retrata Jesus habitando com o homem e governando as nações por 1000 anos. Né? E aí agora eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, o que Ellen White fala sobre o Natal. Coerência. Lembrando, vamos ter que ser coerentes. Temos que ser coerentes. Festas bíblicas não pode. Não. Festas bíblicas não pode. Mas o Natal pode. Né? O Natal não é bíblico, mas pode. O Natal pode. Não, tem que ser coerente. Tem que ser coerentes, lembra? Coerência. No livro, aqui ó, O Lar Adventista, capítulo 77, fala sobre o Natal, da página 477 até a página 483. E aqui na página 482, diz assim, ó, devemos armar uma árvore de Natal? Uma pergunta, né? Então Ellen White dá a resposta. Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para essas casas de culto. Acho que chega, né? Não precisa ler o resto. Já deu para entender, né? Então aqui ela coloca, devemos ter árvores de Natal? Não seria isso acompanhar o mundo? Respondemos, podeis fazê-lo à semelhança do mundo. O que é isso, meu? Se tiverdes disposição para isto, ou podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado em selecionar um fragmento, um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas. Que é isso, meu Deus? Ai, Senhor, perdoa. Uma festa pagã que nem é o Natal. Desculpa você que celebra o Natal, não estou querendo te ofender de modo algum. Não é esse o intuito do vídeo. Não quero te ofender porque você guarda ou celebra com a sua família o Natal, tá certo? Eu estou querendo mostrar Não, desculpa, não posso falar essa palavra incoerência. Tem que ser coerente, né? Tem que ser coerente. Vamos ser coerentes. Vamos pegar a coerência aqui, ó. Eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus, entregue por Deus para nós, e ela é instrução para nós, nosso guia. E ela diz para nós não fazermos partes da idolatria, nós não sermos idólatras, né? E também nos afastar de idolatria, né? Fala isso. E aí eu falo que as festas bíblicas são bíblicas, e de fato estão na Bíblia. Jesus cumpriu, os apóstolos cumpriram, aí não pode, mas aí o Natal pode. Tem que perguntar, cadê a coerência? Cadê a coerência? Aí, quem é o legalista?
Ai, 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 quem é o legalista? Vamos ler de novo, ó. Legalista é quem faz o quê? Quem defende as instituições, né? É como fundamento necessário da organização, de uma organização. E agora? E agora? É complicado, né, meus irmãos? Complicado. Olha, eu não estou querendo menosprezar a sua fé, não estou querendo menosprezar nada, só estou querendo ser coerente com o que eu acredito e querendo mostrar para você coerência naquilo que a Bíblia apresenta, tá ok? Basicamente é isso. Então, se você tem uma coerência com Terra, Globo e Bíblia, me mostra, porque não tem. Não tem. E outra, se você conseguir provar para mim que o Natal é uma festa que devemos guardar, conforme a Bíblia apresenta, mostra aí. Daí você vai ser... na Bíblia, hein? Na Bíblia, tá certo? Na Bíblia. No assim diz o Senhor. Não no que os escritos de Ellen White diz. No assim diz o Senhor. Se você me mostrar aqui, ó, aqui, nesse livro, aqui, ó, na Bíblia, Natal, colocar uma árvore de Natal no altar... Daí eu vou começar a ser coerente que nem você. Mas nesse momento, meu irmão, você que me chamou de incoerente, porque eu creio que as festas bíblicas são bíblicas, só por isso, eu acho que você tem que rever os seus conceitos, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço. E eu espero que você me dê uma resposta.